Olá, eu me chamo Lívia, sou aluna do oitavo período de Psicologia da UNDB e trouxe para o Encontro Científico desse ano meu relato de experiência como acompanhante terapêutica de crianças dentro do transtorno do espectro autista, ou TEA, em estágio extracurricular em uma clínica aqui de São Luís. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, que foi organizado pela Associação Americana de Psiquiatria, caracteriza o TEA por déficits persistentes na comunicação e na interação social, em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamento. Além disso, requer também a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Geralmente, essas crianças vão apresentar ali repetições na fala, que é a ecolalia, ou então repetições motoras, que se chama estereotipias. Além do interesse restrito, um modo de brincar ali mais isolado, mais diferente, a dificuldade no contato visual, e tudo isso vai sendo trabalhado na intervenção. Como é que funciona a intervenção? O National Standard Project é uma iniciativa do Centro de Autismo Nacional dos Estados Unidos, que em 2015 realizou diversas pesquisas sobre as práticas com maior evidências científicas. Entre elas, a intervenção que a gente trabalha na clínica, que é em análise do comportamento aplicada, a ALTEA, e essa intervenção se caracteriza por ser intensiva e precoce. Ou seja, ela deve ocorrer diariamente, obedecendo ali um número mínimo de horas diárias e deve ser precoce, porque quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciada essa intervenção, mais a criança vai se desenvolver. Então, esse é o modelo de tratamento considerado prioritário para o transtorno do espectro autista. Às vezes se confunde que a análise do comportamento aplicada, a ABA, é só para o transtorno do espectro autista, só para o autismo. Não, ela é a área da ciência aplicada, é a ciência da análise do comportamento aplicada. Então, ela pode ser utilizada em diversas áreas, assim como na clínica, em vários outros contextos. Então, é importante fazer essa diferenciação. Quem iniciou os estudos da aba aplicada ao autismo foi o Ivar Lovaas. Ele fez um estudo que reuniu dois grupos diferentes, um com intervenções ecléticas e outro que trabalhava com a intervenção baseada em aba. E aí, mesmo a criança mais devagar dos estudos de aba aprendeu mais do que a criança mais rápida do grupo com intervenções ecléticas. Então, o Luciano Lacerda vai trazer que a aba é a intervenção com mais eficácia para o tratamento de autismo, demonstrado por vários estudos de meta-análise baseados em evidência. Como é que funciona? Ela lida com os comportamentos em excesso ou deficitários, a fim de minimizar os comportamentos em excesso, aquelas ecolalias, as estereotipias, e ampliar o repertório de comportamentos em déficits, essas dificuldades na interação social, dificuldades para descrever as coisas, para solicitar. Então, esses comportamentos são mudados via as intervenções específicas com ambientes que são construtivas e cuidadosamente cuidadas e programadas pelo supervisor do caso. Dois aspectos muito importantes é a motivação e o reforço, pois, como Skinner traz nos preceitos do behaviorismo radical, não existe comportamento sem reforço. Então, as crianças, no momento da intervenção, precisam estar muito motivadas. Vale ressaltar que a aba não é um método, é a aplicação da ciência do comportamento. Cada criança tem um plano aba individualizado, porque o método é aquilo que é aplicado igualmente a todos. E não é assim, é uma intervenção realmente individualizada. Ela ocorre fruto da avaliação por meio de alguns protocolos, aí depois o supervisor geral vai organizar o currículo da criança com base no que ela precisa estar desenvolvendo, e a aplicação é realizada pelo acompanhante terapêutico, a aplicação diária daquele currículo. Tem também os momentos depois de supervisões devolutivas, onde esses currículos
são sempre revisados para ver se está atendendo a eficácia, se essa criança está generalizando para outros contextos o que ela aprende. Então, precisa estar sendo sempre feita essa avaliação constante do atendimento. O supervisor geral, ele é responsável por desenvolver e gerenciar a intervenção em aba, elaborar e implementar a avaliação comportamental de habilidades e problemas de comportamento e estabelecer os objetivos da intervenção. O supervisor assistente, ele é responsável por operacionalizar essa intervenção e o acompanhante terapêutico, que é o que eu faço, ele vai ser responsável pela aplicação de procedimentos elaborados pelo supervisor, viabilizando a realização do número de horas necessárias para a intervenção. Bom, como é que é o meu estágio extracurricular? Eu trabalho na clínica Salu Cuidar Mais, eu iniciei lá em junho, num período de observação e treinamento por 3 semanas, que eu participava também em supervisões e acompanhava o atendimento das crianças. E, além disso, fiz também um curso de introdução à análise do comportamento aplicada à alteia, que trabalhava ali da teoria à prática. E o que eu fui percebendo ao longo do estágio? Eu sempre fui apaixonada por análise do comportamento, já tive 3 cadeiras na UNDB, e foi muito importante para eu colocar em prática tudo aquilo que eu já tinha aprendido na teoria. E isso foi, assim, um divisor de águas, porque já sei o que eu quero, já sei o que eu quero trabalhar mais com isso, quero me desenvolver cada vez mais nessa área. Então, eu tive uma grande ampliação do meu repertório profissional. Além disso, eu lembro que uma das supervisoras falou, quando eu ainda estava em treinamento, que eu estava ali como estagiária, mas eles não deixavam de me ver como uma profissional. Então, foi muito importante também para a minha ampliação do meu networking, né? Que é tão importante agora nesse período final da faculdade. Além disso, eu fui tendo uma melhora no manejo com as crianças, fui percebendo que realmente as tentativas têm que ser feitas de forma lúdica, as crianças precisam estar bem motivadas, então isso tudo foi sendo melhorado com a minha prática lá. Além disso, a importância do vínculo, que a relação terapêutica é muito destacada na psicologia, principalmente no contexto da clínica, mas esse vínculo com a criança é de extrema importância para essa intervenção funcionar. E como fruto, hoje eu faço um curso de aplicadora ABA pelo CBI of Miami, em parceria com a aluna ABA. Isso foi um pouco da minha experiência, um pouco sobre... Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista e como é que funciona essa intervenção baseada em ABA. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo encontro científico.